Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é futebol brasileiro e a janela de transferência. São dois temas que vocês muitas vezes pedem para que eu fale um pouco mais aqui no canal. Então tá feito aí o convite. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa sua curtida no vídeo também, que é sempre legal para ter um termômetro. E claro, se inscreva aí no canal, só clicar aqui embaixo, ative o sininho também da notificação e comente, deixe o seu comentário. Bom, vamos falar sobre transferências interessantes para o futebol brasileiro em 2020, aproveitando aí esse início, essa largada de temporada, com início de estaduais e tudo mais. Agora, fazendo alguns detalhes, né, ressaltando algumas questões. Primeiro, o fato de serem transferências interessantes significa que são transferências que geram interesse, na minha opinião, obviamente. Pode ser que na opinião de vocês, outras transferências sejam muito mais interessantes. Achar interessante não significa uma previsão do futuro, porque isso não dá para fazer. Então pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que vire algo realmente muito legal de acompanhar, ou pode ser que vire um fiasco completo. Isso acontece, isso faz parte do processo. Então não é uma tentativa de previsão do futuro, e nem é uma tentativa de adivinhar qual vai ser a transferência de maior sucesso ao longo da temporada, ou a maior pela quantidade investida e tudo mais. É muito mais para uma questão técnica e tática do que qualquer outra questão. Então, eu acho que é importante só esclarecer isso antes de começar a falar sobre elas. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre Alan no Atlético Mineiro. Para mim, é uma das transferências legais de acompanhar. O Alan foi um jogador que mostrou uma capacidade muito grande para qualificar a saída de bola, para distribuir jogo. E vamos ver, a minha grande curiosidade é em relação à faixa do campo que ele vai atuar. Ele vai ser utilizado logo como o primeiro passe da saída de bola, ou ele vai ser acionado numa faixa um pouco mais avançada do campo. A gente viu ele fazendo as duas funções com a camisa do Fluminense em 2019, mas para mim o melhor período do time na época com o Fernando Diniz foi justamente quando o Alan é recuado para fazer essa saída, esse primeiro passe, e a qualidade dele para encontrar passes à frente, para qualificar essa distribuição inicial, foi muito importante. É claro que é o início de trabalho do Dudamel, por enquanto a gente vai ficar muito projetando semelhanças entre Venezuela e Atlético, né, na questão tática, no estilo de jogo e tudo mais. Então é possível que ele coloque esse primeiro volante sendo um jogador mais de marcação e ocupação de espaço, mas também é possível que ele coloque um jogador ali capaz de direcionar a saída de bola, seja para uma saída mais direta buscando a referência, seja para manutenção da posse de bola. E o Alan é um jogador que já mostrou qualidade para fazer essa ocupação deste espaço com a qualidade de passe. É claro que vai depender muito de como o entorno do time vai ajudar ou atrapalhar. Outra transferência interessante de destacar, e aí acho até que dá para falar sobre um pacote, mas eu vou puxar por um jogador, e que também saiu do Fluminense de 2019, Caio Henrique, um dos melhores laterais do Brasil para mim, do Brasileirão, da temporada de 2019, do futebol brasileiro. E isso é interessante por si só, porque ele nem tem a origem como lateral, mas ele cresceu muito também, foi uma adaptação também do período do Fernando Diniz no clube e acabou funcionando, e ele tende a encaixar muito bem dentro da ideia do Grêmio. Aliás, aí por que entra num pacote? Porque aí eu acho que dá para citar o outro lado do campo também. Vitor Ferraz e Caio Henrique. O Grêmio pode dar um salto de qualidade e de versatilidade nos jogadores que ocupam os lados do campo. Para um Grêmio que com o Renato tem sido nos últimos anos um time que tenta controlar a posse de bola, tenta trabalhar no campo de ataque, você passa a ter dois laterais que sabem atacar o fundo, mas que também tem muita facilidade para armar, para organizar jogo por dentro. Então o Caio Henrique mostrou uma qualidade muito grande, e eu acho o Vitor Ferraz um lateral que, apesar de já ter tido altos e baixos nos últimos anos, é um dos laterais mais completos nesse sentido de entendimento tático do jogo, da qualidade técnica para atuar por dentro ou por fora. Então são laterais que podem auxiliar muito os meio-campistas do Grêmio dentro dessa ideia de ter paciência, controlar a bola, esperar o momento certo. E aí você pode ter, por exemplo, um Caio Henrique trabalhando por dentro para permitir que o Everton receba o jogo bem aberto, bem colado na ponta, para partir para cima. Enfim, aí são possibilidades e jogadores que eu vejo como complementares dentro da forma do Grêmio montar a equipe. Para ficar ainda na lateral e citar um outro exemplo, um jogador que para mim também desperta uma curiosidade muito grande e que também entra num pacote, Luan Cândido. Luan Cândido por quê?
porque o Luan Cândido surgiu muito bem nas categorias de base do Palmeiras e ele era um jogador que com idade de sub-17 já se destacava em torneios sub-20 e acaba sendo negociado, antes mesmo de ter espaço no time principal, negociado com o Leipzig, acaba não jogando na Alemanha, né, não tendo espaço, e era até difícil que tivesse espaço logo de cara, teria um processo de adaptação. Mas mais interessante do que tudo isso, além da qualidade individual e do potencial que ele já demonstrou, é para onde ele vai. Porque a ida dele para o Red Bull Bragantino pode ser um caminho muito interessante, até como uma nova escala. Se os clubes europeus, e principalmente os clubes da Red Bull, né, se esses clubes identificam talentos brasileiros muito cedo e esse processo de formação e de adaptação é necessário, o Bragantino pode ser uma ótima escala. E para o Luan Cândido pode ser uma oportunidade tanto de ter mais minutos, de mostrar qualidade, jogando uma primeira divisão num ambiente que tende a ser e a privilegiar muito esse desenvolvimento de jogadores. Eu fiz um vídeo especificamente sobre o Bragantino e sobre como a Red Bull trabalha os seus clubes e quais são os exemplos dos outros clubes da Red Bull pelo mundo, exemplos que o Bragantino pode seguir e, se seguir, tem tudo para virar um dos clubes mais legais de acompanhar no futebol brasileiro. Vou deixar esse vídeo na descrição desse aqui. Então, para quem quiser acompanhar, é um vídeo mais longo, falando sobre a Red Bull, a relação com o futebol e seus diferentes clubes pelo mundo. Tá aí na descrição, não deixe de acompanhar lá se o tema te interessar. Então, falei do Alan, falei do Caio Henrique, citando também o Vitor Ferraz, falo do Luan Cândido, mas acho que dá para falar da janela do Bragantino como um todo, da ambição, até com azar em alguns aspectos, por exemplo, o Valse, que chegou a ser tentado, né, que chegou a ser uma alternativa e que depois acaba se machucando, uma pena, seria um jogador que tinha muito a ver também, porque o Valse é um jogador com um perfil que tem a cara do que é o desenvolvimento hoje de um zagueiro para um futebol de alto nível na Europa. E ainda não teve tantas oportunidades assim no São Paulo e poderia dar um salto muito interessante em termos de minutagem com a camisa do Bragantino. Mas enfim, essa não aconteceu. Entraria no pacote, acho que a forma de pensar, a metodologia faz com que o Bragantino entre nesse pacote, além do Luan Cândido pela individualidade. Tem outros, o próprio Arthur e tudo mais. Enfim, não vou falar de todas elas, obviamente, mas deixo mais uma vez o convite para você clicar aqui. Outras transferências, talvez até essa surpreenda muita gente por citar aqui, porque ele saiu com uma rejeição considerável de onde estava. Mas o Cleison no Bahia, e não só o Cleison, aí de novo, dá para falar sobre um pacote. Cleison e Rossi são jogadores de velocidade de lado de campo, que têm capacidade para desequilibrar, que têm capacidade para acelerar o jogo, partindo para cima, buscando fundo. E o Cleison teve momentos importantes com a camisa do Corinthians, em outros acabou virando o único jogador com esse perfil e num time pouco criativo ficou sobrecarregado, acabou sendo muito questionado, perdendo muito do prestígio também. Mas se a gente pensar na forma do Roger Machado de montar a equipe e de buscar ter a aceleração por pelo menos um dos lados do campo, a capacidade de um time para agrupar jogadores em um lado e acelerar invertendo para o outro, essa capacidade de ter dois pontas com esses perfis, né, ela pode ser muito bem explorada. E o Cleison é um jogador que tem qualidade partindo do lado para dentro, para buscar uma definição ou para criar a partir do drible, partindo para cima. Então eu acho que é um jogador que, claro, num outro nível de projeção nacional ou de repercussão nacional, é evidente que pressão existe no Corinthians, pressão existe no Bahia, a cobrança existe, as torcidas são fanáticas. Mas no ponto de vista de repercussão nacional, talvez ele não ganhe o mesmo espaço agora, mas em campo ele tende a ganhar um protagonismo maior e pode ser que corresponda diante de uma pressão diferente também. É uma contratação que eu tenho curiosidade para ver como vai se sair. E para fechar essa lista, eu falei do Corinthians, vamos falar também sobre quem chega ao Corinthians. Em especial, Victor Cantillo. Por que o Cantillo? O Cantillo, para mim, é um dos melhores meio-campistas da América do Sul nos últimos anos. Vira e mexe eu tweet sobre ele até. Me surpreendeu em 2018 que ele não tenha ido para a Copa do Mundo, porque ele era, para mim, o perfil de meio-campista que a Colômbia precisava para achar um equilíbrio entre as funções, mas não tinha, optou por levar outros perfis de volantes. E o Victor Cantillo é um jogador com muito mais, tinha menos a capacidade da marcação, ele era menos aquele volante mordedor da marcação que a Colômbia apostou muito com o Pekerman na época da Copa, no ciclo para a Copa, mas o Cantillo é muito mais um jogador de participação nos momentos com bola. Então é aquele jogador que vai carimbar a saída de bola, que vai tocar muito na bola, então vai ser sempre um dos líderes de ações com bola, de passes e tudo mais.
e a qualidade do Cantillo pode potencializar a outra contratação que entra nesse pacote de interessantes também, que é a do Luan. É óbvio que o Luan tá num outro nível aí de expectativa e tudo mais, até pelo que ele já mostrou com a camisa do Grêmio, e o Luan é um jogador com uma capacidade técnica enorme, mas acho que os dois também podem ser muito complementares. Por quê? Porque o Cantillo é o jogador que vai achar esses passes que fazem o time avançar por dentro, distribuindo o jogo e avançando também por dentro. O Luan é um dos maiores especialistas do futebol brasileiro na leitura dos espaços entre linhas, como gostam de chamar na Espanha, principalmente, mas o que são esses espaços, né? É buscar as costas, o espaço entre volantes e zagueiros, a linha de defesa e os volantes. E o Luan é um jogador que é muito capaz de enxergar esses espaços e castigar e criar a partir disso. Até por isso jogando atrás do 9, sendo esse 10, a figura entre aspas do 10, né? O meia central de um 4-2-3-1, à frente dos dois volantes. E o Cantillo tende a ser um desses volantes. Então, se o Cantillo vai tocar muito na bola, a capacidade de passe para encontrar o Luan numa faixa mais avançada do campo pode criar uma conexão importante no funcionamento do time com o Thiago Nunes. Aliás, sobre o Cantillo até teve há algumas semanas o Bola da Vez na ESPN, programa de entrevistas, e achei muito interessante que o Bruno Guimarães tenha citado o Cantillo como um dos meio-campistas que ele admira no futebol sul-americano. Né, eles se enfrentaram na época de Atlético contra o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla até foi, para mim, a grande decepção da Libertadores na temporada passada, mas tinha qualidade individual e o Cantillo tem sido um desses jogadores de destaque, aí pelo menos desde 2017. Mas enfim, acho que são esses, para citar as 5 contratações para prestar atenção. É claro que eu falei mais do que 5, mas acho que deu para, partindo dessas 5 contratações, entender os motivos pelos quais eu considero interessantes para observar, para ficar de olho, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, da forma com que esses caras podem condicionar a maneira de cada uma dessas equipes atuarem no futebol brasileiro. Conta aí com os comentários de vocês. Sugiram outros nomes? Claro, vai ter muito nome que vai ser citado aí, outros clubes que eu não citei por aqui, mas como eu disse antes, é apenas uma questão de interesse meu em relação de critérios próprios, né, e quais jogadores despertam interesse para mim entre essas mudanças do mercado brasileiro, que continua aberto também, né? Então mais gente pode chegar em breve e pode virar assunto por aqui também, eventualmente. Mas conta aí com os comentários de vocês, participem. Um abraço, até a próxima.